Sejam muito bem-vindos a este nosso guia, o manual definitivo do jogo. O nosso objetivo hoje é fazer uma transição fundamental na nossa cabeça. Sair daquela visão super tradicional da poupança e entrar de vez no mundo de quem se torna com total confiança dono de grandes negócios. A ideia aqui é desmistificar a bolsa de valores de uma vez por todas, sem complicação e direto ao ponto. E para chegar lá, a gente tem um roteiro bem claro, passando por 5 etapas. 1. A mentalidade do investidor. 2. O tabuleiro da bolsa. 3. Como ganhar dinheiro na prática. 4. Os riscos e análise básica. E, por fim, o primeiro passo prático. Então, bora começar pelo começo. Módulo 1, a mentalidade do investidor. Olha, antes de abrir qualquer aplicativo de banco, a primeira coisa que precisa mudar é a forma como a gente enxerga o mercado. Investir em ações não é um jogo de azar ou uma aposta no escuro, sabe? É, na verdade, um projeto real de parceria comercial. Para entender o que realmente significa comprar uma ação, é só imaginar a melhor padaria do bairro. Se os donos precisarem expandir, eles podem simplesmente dividir o valor do negócio em milhares de pedaços iguais. Comprar um desses pedaços significa virar sócio oficial. Uma ação é exatamente isso, só que numa escala gigantesca. É o menor pedaço de uma grande empresa. Quem compra uma ação não está levando um código digital sem sentido, está se tornando coproprietário de um negócio real, que tem funcionários, prédios, produtos físicos e, claro, o mais importante de tudo, lucros. Isso leva a gente para uma diferença que é o pulo do gato. Na poupança ou na renda fixa, o papel é apenas de credor. É como se a gente estivesse emprestando dinheiro para o banco ou para o governo. Tem uma taxa previsível? Tem, mas é totalmente limitada a um teto. Já do outro lado, na renda variável, a dinâmica muda completamente, porque o papel assumido passa a ser o de dono. É claro que se aceitam as flutuações e os riscos do negócio, mas, em troca, ganha-se um potencial de crescimento exponencial que literalmente não tem um limite máximo pré-estabelecido. É outra realidade. Legal, mentalidade ajustada. Vamos para o módulo 2, o tabuleiro da bolsa. O campo oficial onde esse jogo todo acontece é a nossa B3, a Brasil Bolsa Balcão. Na prática, ela funciona como se fosse um gigantesco shopping center digital, super seguro, exclusivo para empresas. É aquela infraestrutura central que garante que toda vez que alguém quiser vender uma ação e outra pessoa quiser comprar, a transação role de um jeito incrivelmente rápido, transparente e totalmente blindado contra fraudes. E nesse tabuleiro a gente tem peças importantíssimas. A CVM, por exemplo, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela é basicamente o xerife do mercado, um órgão do governo que fica de olho em todas as operações para garantir que o jogo seja limpo para todo mundo. E também temos as corretoras de valores. A bolsa não vende nada direto para o público, né? A gente precisa usar uma corretora como ponte digital. E um detalhe maravilhoso é que hoje em dia as principais corretoras e bancos digitais zeraram completamente as taxas para ações. Ou seja, não precisa mais desperdiçar dinheiro pagando taxa para investir. Agora, olha que interessante. Lá na bolsa, os nomes comerciais que a gente está acostumado dão lugar aos famosos tickers, que são códigos de 4 letras e um número. A Vale vira Vale 3, o Itaú vira Itube 4 e a Petrobras PTR 4. E detalhe, esse número no final da sigla não está ali de enfeite. Ele diz exatamente qual é a categoria daquela ação. Esses numerozinhos têm impactos práticos fortíssimos. As ações terminadas em 3 são as ordinárias, as famosas ON. Elas dão direito a voto nas assembleias e vêm com proteções legais bem robustas, o tal do tag-along, para o caso da empresa inteira ser comprada por outra. Já as ações terminadas em 4, que são as preferenciais, não dão direito a voto, mas, em compensação, oferecem algo que brilha os olhos de quem investe: a prioridade e a preferência na hora de receber a fatia dos lucros em dinheiro. Por isso, elas costumam ser as grandes favoritas para quem quer construir renda passiva. E já que tocamos nesse assunto, vamos para o módulo 3, como ganhar dinheiro. A melhor parte, né? Existem fundamentalmente 2 grandes caminhos para ver o patrimônio crescer na bolsa. O primeiro é o ganho de capital. É a velha regra de ouro do comércio: comprar por um valor menor, dar tempo ao tempo para a empresa crescer e ver o mercado passar a avaliar aquela ação por um preço bem mais alto lá na frente. O segundo caminho são os proventos. Quando essas gigantes fecham o ano no azul com lucro líquido, a lei diz que elas precisam distribuir uma parte dessa grana. Esses proventos, sejam dividendos ou juros sobre capital próprio, caem direto na conta, em dinheiro vivo. É uma verdadeira máquina de renda. E tem um fato no nosso mercado nacional que é simplesmente espetacular. Hoje, existe isenção total de imposto de renda sobre os lucros distribuídos para a pessoa física quando eles vêm em formato puro de dividendos. É isso mesmo, 100% isento.
o dinheiro cai na conta livre de tributação. Bom demais, né? Mas olha só, o segredo definitivo não é só receber esse dinheiro e gastar por aí. A estratégia de mestre é o famoso efeito bola de neve. A ideia é pegar os dividendos que caíram na conta e reinvestir comprando ainda mais ações daquela mesma empresa. Com o passar do tempo, a magia dos juros compostos entra em cena. Começam a ser gerados dividendos em cima de dividendos, criando um ciclo contínuo e imparável de acumulação. No mercado de capitais, o tempo trabalhando a favor é, sem dúvida, o melhor funcionário que a gente pode ter. Claro que nem tudo é só alegria o tempo todo. Então bora para o módulo 4, riscos e análise básica. Para começar a tirar aquele medo da temida volatilidade, tem uma frase clássica do mercado. O preço é o que se paga, o valor é o que se leva. Ficar olhando o preço das ações piscando em vermelho e verde na tela todo dia não significa que o dinheiro foi perdido para sempre, a não ser que alguém se desespere e aperte o botão de venda naquela hora. Essa variação diária é só o humor do mercado. Enquanto a empresa continuar saudável e dando lucro, aquela oscilação de curto prazo não destrói o verdadeiro valor do negócio que está ali por trás. E para garantir a tranquilidade mental nos dias de turbulência, existem regras inegociáveis. Primeiro, a diversificação. Nada de colocar todos os ovos na mesma cesta. Dividir o capital em setores diferentes, tipo energia, bancos e commodities, é uma proteção fantástica. E o segundo ponto que é a fundação de tudo, a reserva de emergência. Ninguém, absolutamente ninguém, deveria colocar um centavo na bolsa sem antes ter de 3 a 6 meses o custo de vida guardadinhos num investimento super seguro de renda fixa que dê para sacar na hora. Isso evita ter que vender ação boa no prejuízo só porque o pneu do carro furou, por exemplo. Falando em sobe e desce, quando a gente entra nesse mundo, duas expressões famosas vão aparecer toda hora. O bull market, o mercado do touro, que é quando a tendência está de forte alta. A analogia é com o touro atacando com os chifres, de baixo para cima. E do outro lado, o bear market, o mercado do urso, que são aquelas fases de queda e pessimismo, lembrando um urso que ataca com a pata pesada, de cima para baixo. Entender que o mercado vive desses ciclos ajuda muito a manter a cabeça no lugar. E para não investir na base do eu acho, a gente usa o raio-x da análise fundamentalista. São 3 métricas super famosas. O PL, que é o preço sobre o lucro, mostra mais ou menos em quantos anos o valor investido se pagaria só com os lucros da empresa. Tem o DY, o Dividend Yield, que é como se fosse a taxa de aluguel, mostrando o percentual de dividendos em relação ao preço da ação. E o ROI, que mostra se a diretoria boa de serviço, medindo a capacidade da empresa de pegar o patrimônio e transformar em lucro puro. As decisões precisam sempre ter base em dados, não em achismos. Chegamos então ao nosso último estágio, módulo 5, o primeiro passo prático. É a hora de sair da teoria para a execução, e é bem mais fácil do que parece, viu? São 4 passos. Primeiro, abrir uma conta numa corretora, que hoje é tudo pelo celular e de graça. Segundo, responder aquele questionário de perfil do investidor, o Suitability. Só lembrando que, para o sistema liberar a compra de ações, o perfil precisa dar como moderado ou arrojado. Terceiro, transferir a grana do banco para a corretora num Pix rápido. E o quarto passo é abrir a tela do home broker da corretora, digitar o ticker da empresa, colocar a quantidade e clicar em comprar. Simples, rápido e super acessível. E tem um mito gigantesco que a gente precisa derrubar aqui. Não precisa ter milhares de reais para começar. Normalmente, as empresas são negociadas em lotes de 100 ações, mas existe uma coisa maravilhosa chamada mercado fracionário. É só colocar a letra F no final do ticker, tipo Peter 4F. E o sistema libera a compra de pingadinho, de 1 até 99 ações. Isso democratiza absurdamente os investimentos. Dá para virar sócio de uma empresa gigante do nosso país pelo preço de um lanche na esquina. E assim, a gente chega ao fim deste nosso guia. A teoria acabou de se encontrar com a prática, a mentalidade está alinhada, o tabuleiro da B3 foi revelado e o poder do efeito bola de neve com o mercado fracionário ficou claro como a luz do dia. Com todo esse conhecimento prático na mesa, a grande pergunta que fica para quem quer mudar a própria realidade financeira a partir de hoje é: qual empresa vai ser escolhida como o primeiríssimo bloco dessa nova máquina de riqueza? O mercado está aberto. Excelentes estudos e a gente se vê na próxima.